Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crazy Club. Um podcast para quem já foi, quem é e quem quer ser mais criativo. Aqui é para ser um papo íntimo, como se você também estivesse aqui na sala da minha casa. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser possível. E principalmente sobre reconstruir a confiança criativa que muitas vezes a gente perde ao longo da nossa vida. Eu sou o Rod, diretor criativo da Bulb, agora host do Crazy Club, e mais que isso, alguém que gosta muito de desafiar a própria capacidade de criar. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. A primeira vez que eu me deparei com essa ideia foi logo que eu me mudei para Miami. Lá eu já tinha escutado um pouco sobre metodologias de design, mas foi meses depois, quando eu ganhei uma viagem para Boulder, no Colorado, durante uma sessão lá de criatividade que eu tive, que eu escutei a frase: todos nós somos designers. Aquilo foi estranho para mim. Uma pessoa que era muito técnica, muito prática, muito pragmática, acreditar, ou pelo menos descobrir que alguma pessoa acreditava que eu também poderia ser um designer, não no sentido muito de carreira, mas sim no sentido de criação, foi algo que me marcou muito. Eu percebi o potencial de confiança criativa que cada pessoa tem. A crença de que todos nós somos e temos um potencial criativo enorme, esperando para ser explorado. Ou seja, resolver problemas não é um dom divino, nem exclusividade de poucos gênios iluminados, como a gente já falou aqui. É algo tangível. É um processo que qualquer um pode treinar e que começa por meio de empatia, de escuta ativa, de observação, de entendimento de um problema. E esse é o tópico do episódio de hoje. A gente vai conversar porque, na minha opinião e de outras pessoas também, entender o problema é o primeiro passo para uma boa invenção. Provavelmente você já escutou essa frase que é atribuída ao Einstein. Ele supostamente disse: se eu tivesse 1 hora para salvar o planeta, eu gastaria 59 minutos definindo o problema e 1 minuto resolvendo ele. Verdade ou não que Einstein disse isso, e o quão verdadeira de fato seria essa afirmação, eu acho que o principal ponto aqui é que toda ideia, essencialmente, é a resolução de um problema. É como se fosse o estímulo inicial que fez com que, consequentemente, a gente tivesse aquele insight. Passar um tempo entendendo o problema, num primeiro momento, pode soar contraintuitivo, principalmente por a gente valorizar muito respostas rápidas, a gente atribuir a criatividade, a genialidade a ideias que surgem praticamente do nada. Elas não foram construídas aos poucos. Mas ao longo aqui dessa conversa, eu espero que faça tanto sentido para você quanto faz para mim. Afinal, se você define errado ou então de uma forma superficial algum problema, qualquer solução será, na melhor das hipóteses, medíocre. E na pior das hipóteses, um tiro no escuro, que pode dar certo ou não. E essa palavra é um tanto quanto delicada, né? Sempre que a gente escuta problema, nossa reação automática é uma das duas. Ou a gente foge, ou a gente corre direto para apagar o fogo. A gente identifica um sintoma inicial e já corre para consertar ele. No ambiente de trabalho isso acontece direto. Um problema aparece e a gente já implementa alguma medida paliativa. Raramente a gente para investigar a origem do incêndio antes de pegar o extintor. Ainda que o nosso dia a dia não demande a mesma urgência ou tenha a mesma importância que de fato apagar um incêndio, entender o ponto inicial, o foco de onde está pegando fogo, o comportamento daquele problema, né, que está se disseminando, é a forma mais curta até o sucesso. Grandes inovadores entendem que um problema bem definido já é meio caminho andado.
E assim como existe a famosa frase associada a Albert Einstein, também existe uma outra muito emblemática que é associada a Henry Ford, pioneiro nos automóveis. Dizem que em algum momento da sua vida ele afirmou algo como: se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito: um cavalo mais rápido. Essa frase é bem famosa no mundo dos negócios e da inovação. Muita gente cita ela para argumentar que o cliente não sabe o que quer e que, portanto, não adianta nada perguntar para ele. Você, como o inovador genial, deve seguir sua visão e ignorar completamente a opinião dos outros. Mas cuidado, essa história tem algumas camadas e é por isso que eu gosto de usar ela. Primeiro, que não tem nenhuma evidência de que Henry Ford tenha realmente dito isso. E mesmo que isso fosse verdade, interpretar essa frase ao pé da letra pode levar a conclusões perigosas. Além de Ford não ter realmente inventado o carro, eu sugiro uma outra perspectiva, diferente da que é mais disseminada por aí sobre o cliente não saber o que quer. Uma perspectiva onde nós, como inventores, precisamos ter uma capacidade de abstração, ter um senso crítico, para dar um passo atrás e entender o que o cavalo mais rápido quer dizer. Se de fato, naquela época, um cliente dissesse: eu quero um cavalo que corre mais, valeria ao inventor do momento se perguntar qual o real problema dele. Provavelmente é chegar mais rápido até o destino, fazer o ponto A ao ponto B em menos tempo. Os cavalos só eram um meio que eram reconhecidos naquela época, mas o problema em si era a velocidade, a eficiência do transporte. E a importância de entender esse motivo, esse problema original, é que existem milhões de formas de resolver. Pode ser um trem, uma bicicleta, um avião. O importante aqui é entender, ou pelo menos perceber essa história, não como uma desculpa para não escutar as pessoas. Pelo contrário, é para escutar e compreender o que elas estão querendo dizer. Ouvir as pessoas com empatia é escutar não para responder, mas sim para compreender. E depois usar essa nossa capacidade de abstração como criadores para transformar o que a pessoa disse em um insight, em uma revelação, até mesmo sobre o que ela não disse. No mundo da qualidade dos processos, existe uma abordagem mais clássica para entender problemas. Buscar uma causa raiz. Em vez de tapar o buraco na superfície, a ideia é ir descascando as camadas do problema até chegar nessa origem fundamental que a gente estava falando agora há pouco. Uma ferramenta famosa para isso é a técnica dos 5 porquês. Ela foi desenvolvida por volta da década de 30 pelo fundador da Toyota e virou uma parte integral do sistema Toyota de produção. O método é simples, mas também é eficaz. É perguntar por quê repetidas vezes a cada resposta que foi obtida, até chegar na verdadeira causa de um defeito ou de uma situação. Não precisam ser exatamente 5, é só um número guia. Por que isso é útil? Porque geralmente no dia a dia a gente age sobre o efeito mais visível do problema, e não sobre uma causa real. A consequência disso é que o problema acaba voltando, porque a gente só resolveu o sintoma, não a doença em si. Os 5 porquês forçam a gente a não se contentar com explicações superficiais. Por exemplo, imagina que a máquina de uma fábrica parou do nada. Você pode ir lá simplesmente consertar o fusívelzinho que queimou e voltar à operação. Mas você percebe que isso está se repetindo toda semana ou todo mês. Aplicando os 5 porquês, você pode se perguntar por que a máquina parou. Entender que foi o fusível que queimou. Mas depois entender o porquê o fusível queimou. E principalmente por que isso está acontecendo várias vezes. Você passa a entender que teve uma sobrecarga. E assim sucessivamente. Por que teve uma sobrecarga? O rolamento estava sem lubrificação. Eu não entendo muito bem sobre máquina, sobre linha de produção, mas... E assim por diante, né? Até poder, por exemplo, entender que faltou ali lubrificar o maquinário e isso não está sendo feito porque falta um treinamento ou uma responsabilidade atribuída a alguma pessoa. Chegando aí, você descobre que o problema não era o fusível em si, né? E sim parte de um processo ali de manutenção preventiva.
Se a gente não tivesse se aprofundado, ficaria sempre trocando fusível a cada semana, a cada mês. E apesar desse ser um exemplo mais industrial, eu sugiro que você faça isso com uma ideia que você tem na cabeça agora, ou alguma situação pela qual você está passando na sua vida. Pensa no problema, em teoria, e depois vai se perguntando por quê, algumas vezes, entendendo o que verdadeiramente está causando essa dor. Encontrar a causa real é fundamental para que qualquer ação corretiva seja eficaz e o mais próximo de definitiva. Essa técnica dos porquês é quase uma investigação de detetive no mundo dos negócios. Você vai investigando o problema até ele confessar a origem dele. Você não precisa ser um engenheiro de produção para usar esse tipo de técnica. Qualquer um, em qualquer área, inclusive na nossa vida pessoal, pode aplicar os 5 porquês. Como eu sugeri antes, né? Quantas vezes a gente pensa que tem um problema, mas se perguntar alguns porquês, acaba descobrindo que a questão é outra. Se, por exemplo, você está sem tempo, você pode entender que está gastando muitas horas resolvendo alguma crise que acontece recorrentemente no trabalho. Entende por causa disso que a equipe acaba sempre recorrendo a você para apagar esses incêndios. Talvez porque ainda não esteja muito bem delegado de forma clara as responsabilidades de cada um, ou até mesmo o treinamento não tenha sido feito da maneira mais correta, né? Então, ao invés de você ter que criar uma máquina que deixe seu dia com 25 horas, a solução, ainda que também seja complexa, é um pouco mais clara e, como eu mencionei antes, um pouco mais definitiva. E vale um adendo, nem sempre um problema tem uma única causa raiz. Em questões simples, como de um maquinário, essa técnica mais linear dos porquês funciona muito bem. Mas em problemas mais complexos ou críticos, podem existir várias causas simultâneas que estão interligadas. Nesse caso, você complementar com um diagrama de peixe, de espinha de peixe, né, que a gente diz, que mapeia diversas potenciais causas, né, seja um problema mais operacional, uma questão mais humana, né, todos os players que interferem dentro desse problema podem te ajudar a entender e até mesmo abordar cada um desses pontos, ou priorizar eles. Ainda assim, mesmo nesses cenários mais complexos, o princípio básico é o mesmo. Não sair atacando qualquer causa aparente sem antes entender o sistema todo que contribui para esse problema. Metodologias como essas são um lembrete para a gente manter esse espírito curioso durante todos os momentos. Em vez de só tapar o sol com a peneira, a gente vai um pouco mais a fundo, pergunta, observa, coleta dados, até realmente compreender o que precisa ser solucionado. E com o problema bem entendido, a gente consegue abrir um leque enorme de opções. Com ele bem definido, a solução muitas vezes fica mais óbvia, ou pelo menos mais clara. E como eu disse lá no início da nossa conversa, um workshop que eu fiz quando eu estava no Colorado mudou muito essa chave para mim, né? Foi ali que eu fui introduzido com mais profundidade ao design thinking, né? Que, ao contrário de que é estigmatizado, não é sobre só botar post-it colorido na parede ou sobre milagrosamente ter uma ideia muito inovadora, né? É uma filosofia, um processo de resolução de problemas que é centrado em pessoas, né? Assim como a gente tem falado aqui. Afinal, todo problema é oriundo de uma pessoa, ainda que ele seja técnico ou operacional, né? E dentro dessa metodologia, a primeira etapa do processo não é sair tendo ideias mirabolantes, como eu falei, né? Geralmente a gente separa em 5 fases. A primeira, empatia. A segunda, definição. A terceira, ideação. Quarta, prototipagem.
e quinta, o teste, né? E as duas primeiras, que vão ser a que eu vou destrinchar um pouco melhor aqui agora, são exclusivamente voltadas para o problema e não para a solução. A fase de empatia é onde o time, ou então até a pessoa, mergulha no universo do humano que está sofrendo aquele problema, né? Se colocar no lugar do outro, ou às vezes até de nós mesmos, em uma forma mais abstrata, para entender os sentimentos, as necessidades, as dificuldades. Na prática, é hora de conversar com pessoas, de fazer entrevistas, de observar em campo, né? Fazer uma verdadeira imersão. É um trabalho quase antropológico, né? Você vai estudar o ser humano naquele contexto em que ele vive, né? No seu ambiente, no seu habitat natural. Se o desafio é, por exemplo, melhorar a experiência de pacientes dentro de um hospital, você pode entrevistar pacientes, você pode entrevistar familiares, profissionais, todo mundo que participa desse ecossistema, né? Talvez visitar um dia no pronto-socorro, mapear as jornadas que existem ali dentro, tudo para captar as dores, os desejos, os comportamentos reais que acontecem no dia a dia das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Nosso ponto de vista sempre vai ser limitado. Então é preciso ter essa humildade e aceitar que as nossas hipóteses dentro, às vezes, de uma sala, nem sempre são o que as pessoas que estão na última ponta de fato sentem. Eu costumo fazer uma analogia simples para isso. É como se a gente estivesse em um campo aberto, 4 pessoas, cada uma de costas para outra, né? A minha visão é limitada a só uma porção dessa paisagem. Enquanto eu vejo um lindo dia, a pessoa que está atrás de mim pode ver nuvens muito carregadas se aproximando. Enquanto a pessoa na minha direita pode ver uma bela mata, a pessoa na minha esquerda, que está de costas para ela, pode ver um lago cheio de vida marinha. Construir e entender o problema jamais vai poder ser feito apenas de uma única lente. É crucial para, de fato, entender o problema esse espírito colaborativo. Não só internamente, mas também, mais uma vez, com as pessoas que, de fato, sofrem essa dor. O segundo passo foca na definição do problema. Então, munidos de todas as informações coletadas, a gente deve sintetizar e definir claramente qual que vai ser o problema que vai ser resolvido. Durante o processo de imersão e usando até mesmo as metodologias que eu falei anteriormente, dos 5 porquês, por exemplo, vão existir diversas coisas que a gente pode resolver. Mas qual de fato a gente deve priorizar? Aqui é o momento de fazer sentido dos dados, identificar padrões, priorizar o que é mais importante, formular um ponto de vista. É comum criar uma declaração do tipo: o usuário X precisa de uma necessidade porque para chegar a alguma conclusão, né? Definir esse problema de fato. Então, por exemplo, mães que trabalham precisam de uma forma confiável de garantir que seus filhos fizeram o dever de casa, porque elas se sentem culpadas de não estarem presenciando ali o fim da tarde do seu filho. Nota que a definição já embute também a compreensão de uma necessidade mais emocional, o alívio de uma culpa, segurança. Um problema bem definido gera critérios claros para a gente avaliar as ideias mais tarde. Se nessa fase a gente define o desafio errado, todo o desenvolvimento da solução pode ter também um parâmetro errado. Só depois dessas fases é que vem a ideação para a gente gerar ideias, os protótipos para a gente poder implementar essas melhores ideias e os testes com usuários para a gente ver se elas têm, de fato, a ação que a gente gostaria que elas teriam. E mesmo nessas fases posteriores, o espírito de aprendizado continua. A gente faz o protótipo e testa para entender melhor o problema, para refinar as soluções. O design thinking pode ajudar a gente a traçar um caminho para o futuro, justamente porque ele nos guia a encontrar as soluções certas para os problemas certos. Apesar de simples e muitas vezes até intuitivo, para mim, o design thinking foi, como eu falei, um divisor de águas nessa mentalidade. Eu mencionei, a aula que eu tive lá em Boulder, no Colorado, e lá eu participei da oficina onde fatidicamente me falaram: todos nós somos designers. Queriam dizer que todos nós podemos deixar nossa marca no mundo se a gente seguir um processo.
ainda que ele seja autoral nosso. Começando, de preferência, sempre por entender profundamente o problema e quem está envolvido nele. Isso ajudou também a quebrar uma grande crença que aquele Rodrigo de 18 anos tinha. A criatividade não é um lampejo divino, mas sim um exercício estruturado de empatia e de experimentação. Qualquer pessoa com prática pode aprender a observar melhor, a ler conversas, entendê-las significativamente, a prototipar ideias e aprender com seus próprios erros, ou com os acertos também. Quando a gente separa essa grande entidade que é a criatividade em passos que são treináveis, como escutar atentamente, observar o ser humano, ter ideias antes de ficar podando elas, experimentar e aprender com os resultados, o que era impossível se torna bem mais acessível. Não quer dizer que esse processo é fácil. São anos já pré-programados, querendo falar antes de escutar, acreditando que o mundo só vai até onde o nosso próprio olhar alcança, cerceando as nossas ideias antes que elas apareçam. Mas ainda assim, com disciplina, tudo, até mesmo ser criativo, é possível. Mas e aquela ideia incrível que eu tive? Eu não devo mais levá-la para frente? A princípio não, mas brincadeiras à parte, é comum nós nos apaixonarmos por uma solução específica e acabar ficando cego para o problema de verdade. Todos nós já tivemos uma ideia que é nosso xodó. Pode ser um produto novo, uma tecnologia revolucionária ou qualquer outro relâmpago que surgiu na nossa mente e parece que o mundo está berrando para a gente fazer aquilo. O perigo é que, ao se apaixonar pela solução, a gente acaba ignorando sinais de que ela não resolve um problema real. Isso acontece muito no universo de startups e de inovação. A pessoa tem uma ideia brilhante, né? E desenvolve o produto, investe seu tempo, seu dinheiro, mas na hora de lançar esse produto, né, de ele interagir com um usuário, descobre que ninguém quer usar. Apesar de testes, apesar de uma interface milimetricamente desenhada, dos milhares de reais investidos em mídia, em comunicação, acaba não dando certo. Mas por quê? Porque talvez aquele produto não atendia uma necessidade relevante, ou resolvia um problema que ninguém tinha, ou até mesmo não cabia nos hábitos do usuário. É a solução que foi em busca de um problema. Quando a gente fica obcecado em criar por criar, principalmente em um âmbito de negócios, a gente pode perder de vista o porquê a gente está criando. Uma leitura que eu recomendo fortemente é O Teste da Mãe, de Rob Fitzpatrick. É difícil falar o nome. Eu já recomendei, inclusive, a minha própria mãe. Ele traz exatamente essa lição para todo mundo que cria algo. Não pergunte para sua mãe, para os seus amigos, ou às vezes até mesmo para desconhecidos, se a sua ideia de solução é boa. Porque provavelmente eles vão mentir para te agradar. A sua mãe provavelmente vai te dizer: nossa, filho, que ideia ótima. Em vez disso, né, de falar sobre a sua solução, a sua ideia genial, a conversa deve ser feita de outro ponto de vista. Pergunta sobre o problema, sobre a vida da pessoa, as dores pela qual ela passa, obviamente pertinente a essa questão que você quer solucionar. As pessoas tendem a responder sinceramente quando você explora os problemas delas, mas dão respostas muito mais tendenciosas se você perguntar: você compraria um produto que faz X e faz Y e faz Z? Ninguém quer te desanimar, então muitos diriam que sim, a gente compraria, mas na prática não comprariam. Até os que negam, né, normalmente vão dar um feedback como melhorar a sua ideia, né, e não como resolver o problema de fato. Uma das grandes lições do livro é focar nos problemas que as pessoas têm e entender como elas já resolvem. Dessas respostas, você pode extrair insights valiosos para criar uma solução útil e até mesmo entender o que ela está verdadeiramente disposta a fazer para resolver esse problema. O ponto crucial é: se mantenha flexível e leal ao problema, não à sua ideia inicial de solução. Eu sei que é difícil, mas se a gente fica cego pelo brilho dessa nossa ideia, talvez a gente tente forçar a barra e acabar oferecendo algo que poucas pessoas verdadeiramente vão querer.
Mas essa mentalidade desapegada não é fácil, obviamente. Nosso ego adora se apegar às ideias que a gente tem. Faz parte do crescimento profissional a gente conseguir domar esse impulso. E essa postura de humildade diante do problema vale para dentro das empresas também. Às vezes a gente quer implementar um determinado sistema sem falar com nenhum dos nossos colaboradores, com os funcionários, com os parceiros, e aí investe meses, muito dinheiro, e no final ninguém usa. Seja por uma falta de adaptação, por uma falta de compreensão de quem está usando aquele software, ou até mesmo por uma falta de necessidade, né? Faltou dar aquele passo atrás para entender o problema dos usuários internos, ouvir o que as pessoas sentem e como elas resolvem esse problema atualmente, antes de replicar cegamente algo que funcionou em outro ambiente. Mais uma vez, que a gente mantenha essa curiosidade e a empatia desse início do processo, mesmo nas fases finais. Continuar conversando com as pessoas impactadas, coletando feedback real de preferência, né? Não aqueles elogios que massageiam o nosso ego. E lembrar que, no final das contas, o sucesso da solução depende de resolver algo que realmente importa para alguém. E até agora a gente falou de problemas e soluções, muitas vezes em termos mais funcionais, mais técnicos. Mas vale a pena ampliar essa lente, né? Os problemas humanos nem sempre são tão óbvios, tão físicos. Muitas vezes eles estão ligados a uma necessidade emocional, social, aspiracional. E compreender isso pode fazer toda a diferença, né? Pode ser a distinção entre uma solução que funciona e uma solução que encanta. Aqui entra mais uma vez a antropologia, né? A psicologia, o famoso modelo, né? Para entender as necessidades humanas é a pirâmide de Maslow. A grosso modo, na base estão necessidades fisiológicas como comida, sono, abrigo. Depois a segurança, a gente sentir ali que tem a nossa privacidade de forma íntegra e até mesmo o zelo pelo nosso corpo, né, ou pelos nossos bens. As necessidades sociais de amor, de pertencimento, os relacionamentos. A estima, né, que é o status, o reconhecimento que a gente tem dentro de uma sociedade. E no topo, a nossa autorrealização. Por que isso importa no contexto de problemas e soluções? Porque todo produto ou serviço que a gente consome está, de certa forma, tentando satisfazer alguma dessas necessidades. Pode ser uma necessidade prática ou algo mais abstrato. Um exemplo simples: quando a gente compra um relógio de luxo caríssimo, será que o problema realmente era ver as horas? Obviamente não, né? Um relógio de R$50 também resolveria isso. A gente hoje em dia tem telefone na palma da mão, a gente raramente vê de fato as horas no relógio. O problema ou necessidade estava num nível um pouco acima, de status, de estima. Aquela pessoa talvez queria se sentir especial, bem-sucedida, pertencer a um certo grupo. A solução, que foi o relógio, atende a essa necessidade psicológica. E grandes marcas entendem isso muito bem. Elas se conectam à oferta com necessidades humanas profundas e, por isso, conseguem até cobrar um premium maior. Elas não vendem só o produto, vendem a resolução de um problema aspiracional do cliente, seja necessidade de identidade, de expressão pessoal, de status, de conexão. Mas isso também vale para a experiência de consumo de marcas que não são de luxo. É importante você se perguntar quais as dores aspiracionais, além das funcionais, que esse mesmo cliente que eu atendo sofre. Empresas que conectam sua marca a necessidades humanas específicas conseguem criar um vínculo muito mais forte com o público. Pensa em grandes marcas como Apple, como Nike, Harley Davidson. Elas não competem só por causa da funcionalidade, né? Como a gente mencionou no exemplo do relógio, mas sim em atender anseios humanos, seja de pertencimento a uma tribo, de autoestima, de liberdade. Essa sensibilidade além do funcional também ajuda a abrir espaços para a inovação. Muitas vezes, quando todos os concorrentes estão resolvendo os mesmos problemas funcionais básicos, a inovação vem de enxergar em um nível acima. E como que isso se conecta?
Ao criar produtos e serviços, a gente pode usar a pirâmide de Maslow como referência. Mais uma vez, quais são os problemas que o meu cliente enfrenta em cada nível? O problema principal pode estar em um deles, mas identificar o todo vai abrir um leque ainda maior de possibilidades depois que o problema principal for resolvido. No final das contas, lembrar das necessidades humanas nos leva de volta ao início, a empatia. Entender problemas inclui entender pessoas, as suas realidades, as suas culturas, suas motivações e seus pensamentos. É se colocar no lugar do outro, é ouvir sem julgar, observar comportamentos em certos contextos. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente descobre problemas que nem o usuário sabe que existem. E é ali que muitas vezes aparecem as oportunidades de inovar de verdade. E assim, a gente encerra mais um episódio do Crazy Club. Um espaço para quem quer construir, reconstruir ou simplesmente melhorar a sua confiança criativa. Se de alguma forma o que eu falei aqui fez sentido para você, compartilha com alguém que você acha que também precisa desse empurrãozinho. A gente se vê no próximo Crazy Club.